Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você acompanha esse programa em podcast hoje e ainda reprise na Plena TV. Uma ótima terça-feira, dia 30 de agosto. Sejam todos bem-vindos. São 7 horas e 28 minutos. Terminou aí o programa eleitoral gratuito. Agora, às 12 horas, volta novamente o programa hoje, que é de candidatos a presidente da República e depois também de deputados federais. Bom, então vamos nós com o Folha no Ar de hoje, dia 30 de agosto. Campos tem previsão de tempo muito nublado a chuvoso durante o decorrer do período. Essa instabilidade segue hoje, né? Você sai de blusa de frio e daí a pouco o sol aparece. Você tira a blusa de frio e começa a chover e ventar. Bom, essa instabilidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, segue para hoje com previsão de temperatura mínima de 16 graus e a máxima é de 23 graus. Agora no centro de Campos faz 17 graus. Se eu falar que está nublado, pode ter aparecido o sol entre um minuto e outro. Então segue assim, dá uma olhada aí para ver, mas o tempo hoje vai ficar assim como ontem à tarde, variando muito em curto período de tempo. Máxima para hoje não deve passar de 23 graus. Hoje no programa, por videoconferência, por Skype, a gente conversa com o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. O Otávio já está conectado aí conosco. Agradeço, Otávio, desde já pela sua presença. Bom dia, muito obrigado. Vou já trazer aí a sua entrevista, a sua participação, né, muito esperada por todos nós nesse programa de hoje. Eu vou só trazer também rapidamente umas manchetes aqui do nosso portal folha1.com.br. Para quem não acessou ainda, está ouvindo o rádio, está acompanhando a gente pelas redes sociais, então vai aí uma força para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo aí, para quem está no carro também, trabalhando, enfim, ouvindo a rádio, a gente dá uma prévia aqui do que tem lá no portal folha1.com.br, mas já já a gente começa aí o nosso bate-papo. Campos registra primeiro óbito por varíola dos macacos no estado. Homem de 33 anos estava internado no Hospital Ferreira Machado. Morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Lamentável, hein? 33 anos apenas e, segundo informações, ele estava com a imunidade baixa e ainda teve também constatada alguma comorbidade e, portanto, não resistiu e veio a óbito. Lamentamos profundamente, nossos pesares aí também a todos os familiares. BTG-FSB, Lula patina, Bolsonaro estabiliza e diferença cai para 7 pontos. Bolsonaro não cresceu entre beneficiários do Auxílio Brasil. Está aqui no portal folha1.com.br. Jovem de 26 anos é baleado por homens de uniforme de gari na Codim. Vereador de Italva passa mal e morre em pronto-socorro. Anivaldo dos Santos passou mal e tem uma propriedade rural e não resistiu, né, e acabou falecendo também. Câmara de São João da Barra, MP é contra a anulação da eleição antecipada da mesa. A ação é movida por vereadores da base sob a alegação de que não houve publicidade e tempo.
Daqui a pouco o Arnaldo comenta. Debate na Band, quem fez Bolsonaro suar foram Tebet e Ciro. Com Lula sem o mesmo desempenho de outrora, Bolsonaro ia levando a melhor. Quando ele mesmo, como sempre, opositor dele, está aqui, né, constatado aí nesse debate. E em destaque está aqui também a análise aí feita pelo Aloysio Abreu Barbosa. Sesc Juventudes leva alunos da rede municipal de Campos para a capital. Vladimir assina a ordem de serviço para afastamento de asfaltamento de 103 ruas de Campos. Previsão de ressaca no Farol com ondas de até 2,5 metros de altura. E falar em Farol, começa também o Festival de Petisco na próxima sexta-feira. São os a Prefeitura de São João da Barra paga salário dos servidores na próxima quarta, amanhã, portanto. Bom, esses são alguns dos destaques do portal folha1.com.br e a gente tem aqui no programa de hoje o nosso convidado por videoconferência, como a gente já anunciou, o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. E o Otávio começou no Jornal o Globo uma breve e curta aqui edição, né, para que você entenda com quem que a gente vai estar conversando a partir de agora. Ele começou no Jornal o Globo, depois, né, trabalhou por 14 anos na Editora Brasil, onde foi editor assistente da Veja e editor da revista Exame. Teve longa passagem pelo Jornal do Brasil, desde repórter de economia e editor de política, até diretor da sucursal em Brasília. Isso no ano de 2004. Na Isto É, o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, o Otávio Costa, chefiou a sucursal do Rio e dirigiu a sucursal de Brasília. Ganhou 2 prêmios, ESSO, e também uma menção honrosa no prêmio Herzog. Foi diretor do Sindicato de São Paulo e vice-presidente da Federação Nacional de Jornalistas, e de vez em quando ele dormia e comia, quando dava tempo desse... Muito bom, né, Otávio? Bom dia, prazer imenso poder estar recebendo aqui, mesmo com todas essas conturbações, essa coisa toda, a gente vai avançando, né? A gente vai... Se não consegue avançar tanto, mesmo com essas ocorrências aumentando contra todos nós da imprensa, nos sentimos afetados quando se tem um colega, né, afetado por uma agressão verbal, física, que também é muito complicado. A gente tem visto aí repórteres sofrendo agressões ao vivo, inclusive televisão, né? Essa coisa está muito complicada, mas com isso tudo à parte aí um pouco, a gente vai avançando, a gente vai nessa luta nossa que precisa ter, acima de tudo, né, dignidade, lealdade e competência, mas sobretudo, né, seriedade. Então é uma honra poder recebê-lo aqui nesta manhã. Seja bem-vindo aqui à nossa Folha FM. Muito obrigado, Cláudio. É uma honra participar do programa, uma honra falar com o povo de Campos, né? Realmente cidade histórica nossa, e é isso que você falou, são dias difíceis, né? Mas os jornalistas têm que exercer a sua missão, que é uma missão essencial, que é deixar a população bem informada, né? Apesar de tudo, apesar de todas as pressões, apesar de todo o quadro de violência, né? A gente teme que essa situação se agrave agora durante o processo eleitoral. Agora mesmo, no debate da Band, nós assistimos ao presidente da República atacando uma jornalista de uma forma lamentável, né? Realmente, você imagina uma profissional faz uma pergunta, uma profissional de imprensa, e o presidente da República diz que ela sonha com ele à noite, que ela é apaixonada por ele e que ela é uma péssima profissional. Quer dizer, jamais se viu isso nesse país, né? Agora, quando a maior autoridade do país age dessa maneira em relação a jornalistas, em relação à imprensa, é lógico que outras pessoas no país se acham no direito também de atacar profissionais que estão no livre exercício da sua profissão. Foi o que a gente viu, por exemplo, quando mataram lá o Dom Phillips e o Bruno Pereira lá na Amazônia. Quer dizer, os dois
barbaramente mortos e depois os corpos enterrados. E eram pescadores que praticavam pesca ilegal na região, não é verdade? E se sentiram nesse direito, quer dizer, de poder matar um sertanista, poder matar um jornalista estrangeiro, inclusive bastante conhecido, daquela maneira. E é o que a gente tem visto. Recentemente, uma repórter de TV estava em cima da calçada, com aquele microfone na mão, o sujeito jogou um automóvel em cima dela. Quer dizer, sem razão nenhuma de ser, sem nenhuma razão de ser. Agora, isso ocorre, né, e tem ocorrido com frequência. O levantamento da FENAGE em relação ao ano passado mostrou mais de 500 casos de violência e agressões contra jornalistas, e agressões, como você falou, não só física, mas verbais, nas redes, não é verdade? E grande parte partiu da família de Bolsonaro, partiu de gente ligada a Bolsonaro. Agora mesmo nós temos 2 repórteres do Congresso em Foco, em Brasília. É um site que cobre política, cobre Câmara, cobre Senado, famoso Congresso em Foco. 2 repórteres fizeram uma reportagem sobre fake news de grupos bolsonaristas e estão os 2 ameaçados de morte. Ameaçados de morte, os 2. É isso, é lamentável, mas nós vamos fazer nosso trabalho, os jornalistas vão continuar apurando os fatos e informando a população. É isso. E a gente segue a nossa... Na verdade, a gente tem essa missão, né, cara? Porque ser jornalista, ser radialista, nesse momento de polarização, você se lembra, já que você está falando em política, década de 90, o Arnaldo não até está reconectando aí, caiu a conexão dele, mas assim, na década de 90 nós vivemos uma polarização também, até que, assim, da minha forma de entender, completamente diferente dessa. Era Lula, era o PT contra o PSDB, Lula, Fernando Henrique. Até acho que ele citou isso no debate ou na entrevista da Globo. Saudade do tempo, né? Que era Lula contra Fernando Henrique, Jornal Nacional. Exato, Jornal Nacional. Então, como é que você vê daquele tempo para cá o surgimento desse ódio? E aí, claro, é evidente que você parte para uma análise mais completa, como você falou. A FENAGE colocou 500 casos. Eu estava vendo também um relatório da ABERT ontem. Sim. Quase 500 casos também. Então você vê, os dados batem. E assim, esse aumento e esse ódio, que na minha opinião me parece diferente daquele da década de 90. Como é que você vê essa mudança, esse crescimento desse ódio? Você ali nos anos 90, como você bem disse, você tinha um enfrentamento de PT, né, contra PSDB, contra os tucanos, ainda tendo à frente Fernando Henrique, tendo à frente José Serra, tendo à frente Mário Covas. Ou seja, nós estamos falando de nomes que combateram também a ditadura, que viveram no exílio, né? Serra viveu no exílio, né? Covas teve mandato cassado, você entendeu? Fernando Henrique viveu no exílio também com certa dificuldade. Então, todos vinham da esquerda. Nas primeiras campanhas de Fernando Henrique, lá nos anos 80 ainda, né, no início dos anos 80, Fernando Henrique, candidato a senador e tudo, ele teve apoio de Lula. Tem foto dos 2 abraçados. Ou seja, o Lula, quando o Lula surge como grande líder metalúrgico nas greves do ABC, em meados dos anos 70, teve apoio de toda essa intelectualidade que depois veio a fundar o PSDB, né? Quer dizer, que o PSDB é fundado com uma dissidência do MDB, foi uma briga do grupo do Fernando Henrique com o Quercia, etc. Então, na origem, eu digo o seguinte, na origem, todos eram de esquerda, tá certo? E essa vertente, que era a vertente proletária, a vertente dos metalúrgicos, teve uma influência muito grande de intelectuais de esquerda, tá certo? E por isso é que não havia esse tipo de atrito no nível baixo que se tem hoje. Eu confesso que, por mais que isso possa incomodar algumas pessoas, esse clima de ódio foi instaurado por Jair Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida sobre isso.
Não é questão de gostar dele ou não, votar nele ou não. Não é isso. Quer dizer, ele instaurou esse clima, entendeu? Quer dizer, ele agride, né? Ele fala dessa maneira, ele se comporta dessa maneira, entendeu? Quer dizer, a atitude dele é essa. Inclusive, não só em relação a jornalistas, em relação a ambientalistas, em relação à população indígena, não é verdade? Em relação a LGBT. É a atitude dele, entendeu? É o comportamento dele. E isso acaba influenciando as pessoas que seguem ele. E daí você instaura esse clima de ódio, você entendeu? Todo mundo até falou agora no último debate, o Lula estava meio alheio, o Lula estava meio distante. Na verdade, houve até uma recomendação que ele não rebatesse, que ele não participasse, né, do clima mais agressivo, até porque ele está na frente das pesquisas. Você acabou de ler aí a pesquisa do BTG Pactual, dando 7 pontos de diferença, e eu só gostaria de esclarecer o seguinte: eu cobri política há muitos anos na minha vida, cobri política, inclusive, em Brasília. A pesquisa do BTG Pactual é uma pesquisa patrocinada por um banco de investimento grande, né, que é o Banco Pactual, e ela é nova, a gente ainda sem experiência no ramo. Ontem à noite saiu uma pesquisa do IPEC. O IPEC é o sucessor do IBOP, né, dirigido pela Márcia Cavallari, que foi diretora executiva do IBOP durante anos e anos e anos, entendeu? Então, o IPEC tem realmente... Esse tem autoridade para falar. E o IPEC ontem mostrou que o quadro está totalmente estável, ou seja, Lula com 44% e Bolsonaro com 32%. Era o mesmo quadro do dia 18 e essa pesquisa se encerrou ontem, dia 29, o mesmíssimo quadro, quer dizer, 44-32. Se é para dar crédito a alguma pesquisa, eu te garanto que a do IPEC tem mais credibilidade do que a do BTG Pactual, entendeu? Então, a situação é essa daí, entendeu? Eu acho lamentável o ambiente de ódio, não é desejável isso não é recomendável, entendeu? O ideal realmente é que o país realize suas eleições de forma pacífica, como sempre fez, entendeu? Você tem razão, era assim nos anos 90 e o desejável é que torne a ser assim. E o Arnaldo já chegou aí, tá de volta. A gente vai ter aí, te ocupar por boa parte dessa manhã, para a gente conversar um pouco, entender toda essa situação e usar naturalmente o seu conhecimento, sua experiência, para a gente também, até porque você já esteve lá no Caldeirão, você sabe como é que funciona cada borbulha daquela, como é que aumenta, como é que diminui, fazendo um comparativo a uma fervura. O calor da panela vai aumentando, do fogo vai aumentando na medida em que a reta final vai chegando. Então, você traz isso para a gente, e aí eu quero também falar dessa ala mais radical do PT, para não dizer que não falamos. A gente vai comentar sobre isso tudo, mas deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo, com sua licença. Arnaldo Neto, que é jornalista, hoje editor do jornal Folha da Manhã, e está na bancada com a gente aqui também, radialista também. Menino já vem despontando aí aqui na região. Neto, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. Opa, bom dia, Otávio, bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu acho que desacostumei a fazer o programa por videoconferência. Fizemos assim durante toda a pandemia, Otávio. Acho que deu uma pausa, agora voltamos ao estúdio. O computador não quis pegar no começo, nada quis pegar. Não consegui acompanhar a conversa toda de vocês, mas peguei esse finalzinho em relação às pesquisas. E a gente tem acompanhado todas as pesquisas. E nesse ano, Otávio, você falou, foi editor de política do JB, eu também escrevo política aqui da região. Acho que nunca tivemos tantas pesquisas em série como nessa eleição. São diversos institutos, alguns novos, outros já consolidados. Mas se a gente parar para analisar friamente ou as fatias, que muita gente não lê, só lê pesquisa o bruto, né? E a gente começa a observar as fatias delas também. Eu estava comentando isso com o Nogueira antes da gente entrar no ar. Se tem uma alteração na faixa de salário mínimo, Bolsonaro ganhou 1 ponto, Lula perde 1. Na faixa de 2 salários já inverte isso, Lula ganhou 1, Bolsonaro perdeu 1. Então há um cenário de estabilidade, né?
Então, essas pesquisas parece que apontam que última rodada de entrevistas do Jornal Nacional, essas pesquisas que estão saindo agora já pegaram o impacto dessas entrevistas, mas não está mexendo muito no eleitorado. E a própria BTG, ela traz um dado interessante. O voto consolidado, mais de 80% dos eleitores do Lula e do Bolsonaro não pretendem mudar de candidato, independentemente de qualquer coisa. Então, assim, toda essa expectativa, você pegou um pouco sua experiência como jornalista político, toda essa expectativa que se criou, pelo menos por alguns veículos de comunicação ou por alguns analistas, nós entrevistamos aqui, por exemplo, Dória, que ainda estava no páreo no momento, havia aquela expectativa da terceira via chegar a algum lugar. Hoje não há mais o que se falar, né? Hoje acho que a polarização já está consolidada. Você concorda com essa análise? Eu concordo. Eu acho que realmente a disputa é entre Lula e Bolsonaro, né? Hoje não há mais. Não vejo muita chance para Ciro, muita chance para Simone Tebet. Quanto à questão das pesquisas, você tem razão, realmente. A gente nunca teve tanto instituto fazendo pesquisa. Mas o que eu expliquei antes, quer dizer, grande parte deles são novos, sem grande experiência, outros já estão aí há algum tempo, mas com pesquisas bastante enviesadas. Um deles é o tal do Instituto Paraná, entendeu? Que realmente sai totalmente do eixo sempre, né? Um ponto fora da curva sempre. Agora, você vê mesmo agora, quer dizer, o BTG Pactual deu uma diferença de 7 pontos entre Lula e Bolsonaro, e o IPEC hoje, que tem muita tradição, tem muito peso, mostra uma diferença de 12 pontos. Não é verdade? Isso foge totalmente à margem de erro de pesquisa. Quer dizer, 12 para 7 é uma distância enorme, entendeu? Então, eu concordo com a sua análise. Realmente, a polarização já está bastante consolidada. O voto de grande parte dos eleitores está bastante consolidado, né? E com isso, mudança, vamos dizer, uma reviravolta no sentido de alguém como Ciro, como Tebet, ultrapassar, por exemplo, se ultrapassasse Bolsonaro, um deles, ou se Lula caísse muito e, de repente, embolasse 3 candidatos, né? A tal terceira via se viabilizasse, eu acho muito remota, muito remota, muito remota. Ontem comentou-se muito do desempenho da Simone Tebet no debate da Band, e com isso ela poderia subir e tudo. Agora, para subir, ela teria que subir em cima de alguém, não é verdade? De alguém. Ou então os indecisos, vamos dizer. Né? Mas, como você acabou de dizer, a faixa indecisa agora é pequena, né? Porque grande parte dos votos estão alguns. Você vê em algumas regiões, realmente já está muito cristalizado. Né? No Nordeste, por exemplo, o Nordeste vota maciçamente no Lula, né? E eu acho muito difícil o Bolsonaro conseguir reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, se você vem para o Sul, e se você pega, por exemplo, o nosso Rio de Janeiro, né? onde é pau a pau Lula e Bolsonaro, até com uma certa vantagem do Bolsonaro, onde ele fez política sempre na vida dele, ele, a família dele, né? Ele tem toda uma classe média da Barra da Tijuca, da Zona Sul do Rio, que vota nele e tudo. Então, o Rio e o Sul, quer dizer, acabam dando a Bolsonaro uma certa força, né? E Lula é isso, quer dizer, tem um bastião dele, na verdade, a casa forte dele, que é o Nordeste, e isso também garante o favoritismo de Lula. Então, eu acho difícil o quadro mudar realmente. Faltam 33 dias para a eleição, né? Um mês. Eu acho muito difícil mudar. Acho que está polarizado. O que parece hoje é que a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno não é remota, mas é uma possibilidade bastante restrita agora, né? Quer dizer, pode ser que Lula ainda tenha força para ganhar no primeiro turno, mas no quadro hoje está apontando para uma disputa em segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí fica todo mundo perguntando o que o Ciro vai fazer, se o Ciro vai para Paris ou não vai para Paris novamente, né? Eu te confesso que eu, como um pedetista histórico, um brisolista histórico, não vejo com bons olhos as posturas do Ciro Gomes em relação a Lula, em relação ao PT. Acho que, fosse Brizola vivo, o PDT não estaria
não estaria vivendo esse quadro, né? O PDT lançou para senador do Rio de Janeiro, e vocês sabem disso, o Cabo Daciolo. Você imagina se, né, que isso tem a ver com a história do PDT, né? Eu fico meio espantado com isso, mas então essa é uma questão, quer dizer, o que o Ciro vai fazer havendo o segundo turno, que posição será a posição do Ciro, é uma questão. E de resto é isso. Eu realmente descobri política há muito tempo e vi algumas reviravoltas, né? Uma célebre, né? Foi na primeira eleição em 89, né? Quando o Brizola chegou a ser favorito, o Brizola depois cai, o Collor passa o Brizola, e aí você foi até abrir uma certa margem o Collor, que era a grande novidade da eleição, e o Brizola ali tranquilo, em segundo lugar. Quando veio se aproximando da eleição, o PT, com uma militância muito aguerrida, né? O PT era o partido novo, né? Com muito jovem envolvido na campanha do PT. O PT foi crescendo. Na semana da eleição, embolou o segundo lugar entre Brizola e Lula. E no dia da eleição, o Lula, na apuração, passou o Brizola com uma diferença de 350 mil votos, que era muito pequena. Entendeu? E foi uma surpresa enorme, porque todo mundo achava que o segundo turno seria entre Collor e Brizola, e não foi. Então, há sim, na história, reviravoltas em cima do laço. Há sim, mas ainda em disputas para governo de Estado e tudo, a gente sabe disso, né? Mas nesse caso agora, acho muito difícil que a gente veja assista uma alteração dessa ali em cima do laço. Acho muito difícil, na reta final, acho muito difícil. Otávio, se a gente pegar, por exemplo, a postura... Já que a gente começou na campanha presidencial, vamos fechar esse bloco nela. Sim. Se a gente pegar a postura dos principais candidatos na entrevista ao Jornal Nacional, principal telejornal da maior emissora em audiência, ou seja, falando para a grande massa, e pegar depois a postura dos mesmos principais candidatos no debate da TV Band de domingo, são posturas bem diferentes. Lula foi bem na entrevista, não foi tão bem no debate, posso dizer até que foi mal. O mesmo acontece com o Bolsonaro, que mostrou um Bolsonaro calmo na bancada do Jornal Nacional e foi para cima da Vera Magalhães, como consegui ouvir um pedacinho de vocês comentando aqui no início, mas minha conexão estava ruim, mas foi para cima de uma forma que se transformou no principal, digamos assim, a principal crítica a ele mesmo dentro do debate. Todos os outros candidatos se aproveitaram daquilo contra ele, né, e depois ele tentou ainda jogar para cima do Ciro, lembrando daquele episódio com a Patrícia Pilar, mas o Ciro rebateu, enfim. Como que o mesmo candidato consegue, em um programa de televisão de grande audiência, se sair tão bem, no próximo, praticamente na mesma semana, no início da semana seguinte, sai tão mal? E no seu ponto de vista, o debate já foi decisivo. Inclusive, você citou 89, Boni admitiu um tempo depois a edição do debate, que acabou interferindo na eleição de 89, o que não acontece mais com o debate ao vivo. Você acha que o debate ainda tem pelo menos mais 2 debates pela frente, ainda tem papel de virar a eleição? Você acha que ainda é possível? A televisão ainda consegue levar essas inconsistências dos candidatos, que saem bem num dia, saem mal no outro, para reverter o voto do eleitor? Olha, eu acho que tem uma certa influência. Eu não sei se o debate da Band, né? Porque a Band ela é uma emissora paulista, né? Eminentemente paulista, e que não tem tanto peso no próprio Rio de Janeiro, ou no Nordeste, né? Ou em Minas. Ela não tem. Então, eu não sei qual foi exatamente a audiência. Lógico que estava no YouTube, estava nas redes sociais, etc. e tal, mas eu não sei exatamente qual foi a audiência deles. Só para um dado. Eu acho, por exemplo, a entrevista do Jornal Nacional, e se houver, né, o tal debate do Jornal Nacional ali nas vésperas da eleição, a pessoa tem que tomar um certo cuidado. Está confirmado esse debate aí, hein? Está confirmado? Ontem. Você não sabe se todo mundo vai. Né? Você não sabe se. Não, mas ontem. Não foi confirmado. Então, se está confirmado, lógico que você tem que tomar um certo cuidado, né? Se você escorrega, né, num debate desse, você imagina o seguinte: o debate da TV Globo, o último debate na semana da eleição, vai ser assistido por milhões e milhões de pessoas, e pessoas talvez ainda indecisas, entendeu? Então,
pode realmente ainda afetar alguma coisa. Há casos históricos, né? Fernando Henrique, numa semana já quase que eleito prefeito de São Paulo, sentou na cadeira de prefeito. E isso foi considerado uma atitude arrogante dele, você entendeu? Ele perdeu muito voto por isso. Nesse mesmo momento, ele deu uma entrevista para o Boris Casoy e ele disse que não acreditava em Deus, entendeu? Quer dizer, e aquilo afetou também a votação. Aí ele perde uma eleição para Jânio Quadros, candidato à Prefeitura de São Paulo, que estava ganha. A eleição estava ganha, entendeu? E ele perdeu, em grande parte, por esses dois escorregões. Então, óbvio, tem que tomar cuidado. Quanto a você falou, esse comportamento diferente, uma coisa é você sentar diante de dois jornalistas, dois apresentadores de TV, não é verdade? E te fazendo pergunta, e você, como dizia Brizola, a pergunta nunca é indecorosa. A pergunta, você pode fazer a pergunta que você quiser. E o candidato responde também o que ele quiser. O Brizola tinha essa manha, né? E a pessoa fazia uma pergunta a ele, aí a pessoa perguntava sobre o Flamengo, ele respondia sobre o Bangu, entendeu? Então, ele saía completamente do assunto, e aquela coisa dele, francamente, aí ele falava do assunto que interessava a ele. Então, nesse tipo de entrevista, quer dizer, ali no Jornal Nacional, com o Bonner, com a Renata, você fica tranquilo, né? Por mais que seja uma pergunta agressiva, né? Você tem tempo para responder, você manda. Quer dizer, quem manda é o entrevistado, você entendeu? Ali, né? E então, você vê, o Lula saiu muito bem com a experiência dele toda, o Bolsonaro mostrou uma tranquilidade nunca vista, né? Quer dizer, ficou todo mundo espantado com aquilo. Quando veio o debate da Band, é diferente, né? Você não está enfrentando o apresentador, você está enfrentando o concorrente e gente com a qual você bate cabeça há muito tempo, não é verdade? Então, Ciro, Lula, Bolsonaro, a própria Simone Tebet, que é uma novidade, mas é uma senadora experiente, tudo. Então, o ambiente é outro. E me pareceu duas coisas que eu achei muito importantes. Ficam dizendo que o Bolsonaro não está participando de media training, né? Ou seja, de treinamento para as entrevistas. Não é verdade. Se você vê as respostas do Bolsonaro, as citações do Bolsonaro, os números que o Bolsonaro... É óbvio que o Bolsonaro tem, sim, participado de treinamento para as entrevistas. É óbvio. Entendeu? Pode não estar participando com empresas de comunicação especializadas, mas no círculo dele, é óbvio que está havendo um pinga-fogo ali no dia que antecede o debate ou na manhã que antecede o debate, é óbvio. Entendeu? As respostas do Bolsonaro não são respostas dadas ali no momento, no calor da hora. A não ser quando ele partiu para a agressão contra a Renata. Né? Ali foi diferente, porque ali ele explodiu, não é verdade? Ali ele explodiu. Então, ele não conseguiu se conter. E a coisa do Lula... Aí todo mundo diz, o Lula não estava bem, né? O Lula estava meio alheio. Eu estava conversando antes com o José Trajano. José Trajano é um sujeito que tem muita gente de Campos que conhece José Trajano, bem, jornalista esportivo famoso e apaixonado por política. E o Trajano estava dizendo, poxa, Lula foi mal. Disse, Trajano, às vezes a pessoa não está num momento bom. Tá certo? O debate foi no final de domingo, né? 10 horas da noite do domingo, o dia todo passou. Você pode não estar com a mesma energia que estava no início do dia. Faz parte. Você não está naquela hora ali, você não está tão atento às coisas, entendeu? E eu acho que realmente o Lula, naquele momento ali, ele estava um pouco cansado. Ele estava visivelmente cansado, entendeu? E isso acabou realmente dando essa impressão de alheamento. Ou seja, ele respondia tudo como ele costuma responder, né? O Lula impressiona muito. Nós fizemos uma vez na Isto.é., no fim do governo Lula, que a Dilma já tinha sido eleita, e o Lula estava despachando no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, não no Palácio, que o Palácio estava em reforma, o Palácio do Planalto. Ele recebeu, eu marquei a entrevista com Franklin Martins, que então era assessor dele, foram todos os diretores da revista em São Paulo, entendeu? Então, eram mais ou menos 8 jornalistas, era a direção da revista Isto.é.,
e eu, que era o diretor de sucursal de Brasília. Nós ficamos conversando com o Lula cerca de 2h30. O Lula falou sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Ele falou sobre economia, falou sobre política internacional, relações dele com os Estados Unidos, meio ambiente, falava de exportação, importação, olha, lógico, política social, educação e tudo, mas você ficava impressionado como é que ele tinha domínio daqueles assuntos todos, entendeu? Então, ele tem uma capacidade de absorver conhecimento impressionante. Você imaginar que uma pessoa que não se graduou em nada, né? Ele, na verdade, fez o SESC, era um operário especializado no SESC, mas o Lula domina todos os assuntos, fala sobre os assuntos com uma segurança total, entendeu? E com muita facilidade, Ele fazia, na época, reuniões no Palácio do Planalto, havia um comitê, né, um conselhão que reunia empresários, economistas, e o Lula falava ali com... Olha, você ficava impressionado ele falando ali para empresários, para economistas, com total domínio do assunto, entendeu? Então, ele tem essa facilidade para se expressar, que não é todo mundo que tem. Tem, inclusive, jornalistas, colegas nossos, que não têm essa facilidade para se expressar, não é verdade? E o Lula tem. Só que naquele dia me pareceu, entendeu? Me pareceu que ele viu, Arnaldo, que ele estava visivelmente cansado ali. Cansado. E isso acontece. Isso acontece. É do ser humano, né? Eu acompanhei o americano, por exemplo, time de futebol nosso aqui, né? Você conhece bem, sabe? Tem o Goitacás, que é sempre o mais popular, e tem o americano, mas eu acompanhei o americano durante alguns anos, viajando aí pelo Brasil afora, e, cara, assim, a gente procurava entender como é que é, mas é do ser humano. Porque o elenco viajava todo junto, dormia no mesmo hotel, mesmo padrão para todos os jogadores, para tudo. No outro dia, um dos jogadores craque do time, o melhor destaque, não rendia nada. É do psicológico, eu não sei, é do físico, enfim, é aquela história. Você vê, analisando essa desenvoltura dos debates e do debate dessas entrevistas. Rapidamente, só para fechar aqui, o Arnaldo também quer deixar já um gancho para o próximo bloco, mas assim, analisando isso, você pega a sua campanha, né, e pega a equipe toda sua ali, te orientando, te dando umas dicas e tal, mas é muita coisa na sua cabeça. De repente, uma mensagem ali hoje de WhatsApp pode desvirtuar toda a sua concentração daquilo que você treinou com os melhores caras que tem, né? As duas equipes são muito boas, as campanhas estão muito bem alinhadas aí, muito bem feitas, são profissionais de extrema competência de um lado, tanto de um lado quanto de outro. Mas assim, uma mensagem de WhatsApp pode desestruturar a sua concentração toda. Eu acho que é muito do ser humano. E é aquela história, presidente, eu estou aqui em primeiro, vamos lá, você está aí em primeiro, com 44%, eu estou aqui em segundo com 32%. Quem tem mais a perder? Né? É você que está com 44 pontos na pesquisa e eu não tenho tanto a perder, que estou com 32, então eu parto para cima de você, e aí fica aquela história, vai depender do seu emocional daquele momento. Você falando sobre campanha, o Duda Lima, por exemplo, que é um dos cabeças aqui, caiu a conexão dele, Arnaldo? Acredito que sim. Acho que travou aqui, né? Um dos líderes da campanha do Bolsonaro estava falando, porque ele não me ouve, ele não gosta de treinar. Isso é notícia plantada pela campanha, entendeu? Eu não acredito que ele não treina, até porque esse Bolsonaro dessa campanha daquela passada é outro, né? Acho que o Otávio voltou aí. Voltou, beleza, Otávio. Não, eu falava só aqui rapidamente que essa coisa de quem tem mais a perder num debate como esse, e sobre o emocional, nós somos seres humanos, então depende muito de todo instante, né? De repente uma mensagenzinha de WhatsApp pode desestruturar desconcentrar seu emocional. E o Duda Lima, por exemplo, que é da campanha do Bolsonaro, estava falando, porque o Bolsonaro não gosta de treinar, não gosta de fazer o ensaio ali antes.
Eu acho que isso é conversa fiada, é da campanha divulgando coisa que interessa a eles. Eu acho. Porque se você pegar o Bolsonaro dessa campanha e o Bolsonaro da eleição passada, é o outro Bolsonaro, apesar de que no outro ele não era presidente. Nessa ele é, tudo bem. Mas mesmo assim, ele não foi tão polido assim em 4 anos, não. Não acredito, não. Bom, não, você tem toda a razão. Como eu falei, eu tenho certeza que ele está fazendo media training, certeza absoluta. Quer dizer, aquela primeira pergunta ao Lula, no debate da Band, você vê que era uma pergunta que estava toda decorada, estava toda preparada, e inclusive depois a réplica e tudo. Quer dizer, é óbvio, né? No Jornal Nacional, quer dizer, alguma coisa, anotação na mão, não sei o quê, parece uma coisa, né, mais improvisada, mas no dia da Band é óbvio que ele estava. E eu achei, inclusive, o seguinte: ele realmente, quando ele ataca a Vera Magalhães e depois a Simone Tebet, ele entregou tudo que ele havia ganho durante o debate, porque, na verdade, ele tinha ido, né, digo para o padrão dele, tá correto? Fique claro. Ele tinha ido bem, ele estava indo bem, né? Até ali na troca de palavras ali com o Lula, no choque com o Lula, e de repente ele jogou aquilo tudo fora. Sim. Ele jogou aquilo tudo fora, com aquele ataque misógino, né? Completamente desqualificado, entendeu? E é lógico que quem viu aquilo, quem assistiu, vê qual é o padrão, o verdadeiro padrão do Bolsonaro, entendeu? E ali se perdeu. Agora, essa coisa de não estar no dia é normal, como você falou mesmo, entendeu? Quer dizer, tem gente, por exemplo, eu mesmo, eu brinco com as pessoas, eu sou jornalista há 50 anos, eu gosto de escrever pela manhã, né? Como estou aqui conversando com vocês, é quando realmente estou desperto, a cabeça está descansada, etc. Então, eu normalmente, meus textos são feitos pela manhã. Mesmo quando eu trabalhava em revista e tudo, eu fazia questão de escrever de manhã. Eu tinha sessão durante anos, eu escrevi na Isto É, uma sessão chamada Brasil Confidencial, que é uma sessão de 2 páginas sobre política, e aquilo eu ia para a redação 7 horas da manhã, e quando chegava 11 horas, 11h30, mandava para São Paulo o texto pronto, entendeu? Mas não, quando à tarde já não gostava, jamais gostei de escrever. E à noite, nem pensar, porque você vai se desligando, né? Você não está com a mesma energia, entendeu? E foi isso que me passou, realmente me passou o Lula ali no domingo, entendeu? Mas nada disso altera, porque as pessoas que decidiram, como falou Arnaldo, o voto do Lula está consolidado. O sujeito não vai deixar de votar no Lula porque o Lula, naquele dia, não estava com muito lugar no debate. Não. Ele vai votar no Lula pelo todo, pela obra do Lula, entendeu? Por tudo que o Lula representa, né? E eu digo a vocês o seguinte: quando assumi a BI, muitas pessoas diziam para mim: olha, a BI é imparcial, a BI historicamente não se posiciona em relação a esse ou aquele candidato. Tudo. Eu digo, olha, tudo bem, mas dessa vez, infelizmente, na situação que o Brasil está vivendo hoje, e se a gente olha as atitudes de Jair Bolsonaro em relação à imprensa, em relação aos jornalistas, né, e tudo que Bolsonaro fez, que eu já falei, esses temas todos, que são temas vitais, como a questão do meio ambiente, né, como a questão dos LGBT e tudo, quer dizer, que são posições extremamente reacionárias e hostis, eu digo, a ABI não vai poder ficar imparcial, a ABI vai ter que realmente se posicionar, entendeu? E é isso. Então, a ABI tem posição, sim, e a ABI espera, sim. Eu, como presidente da ABI, falo isso com a maior tranquilidade. A gente espera, sim, que o Lula seja reeleito, entendeu? Eu acho que isso vai fazer bem ao país. O país, esse clima de ódio deixará de existir. Até porque o Lula sabe se relacionar com todo mundo. O Lula será capaz, se o Lula vencer, de se relacionar até com o Bolsonaro, entendeu? Porque é o perfil do Lula, é o perfil dele. O Lula não guarda rancor, entendeu? A gente tem visto isso
na biografia do Lula. O Lula, quando soube, por exemplo, que o Serra estava doente, né, o Lula imediatamente se comunicou com o Serra e tudo, né, torcendo pela saúde dele. E, da mesma forma, o Lula, quando ficou viúvo, quando a Ana Marisa morreu, né, Fernando Henrique ligou para ele, Serra, Alckmin, todos ligaram, né, e com condolências ali pela morte de Dona Marisa. Então, o Lula tem esse perfil. E já o Bolsonaro, infelizmente, é isso que se vê, é um sujeito que se isola, né, totalmente isolado, e com essa atitude, viu, Cláudio e Arnaldo, eu acho que a Simone Tebet lembrou um detalhe muito importante. 2 anos de pandemia, o Bolsonaro jamais pisou num hospital, jamais visitou uma família que tivesse perdido um parente. Aí diz, mas eu ia à periferia, eu ia não sei aonde. Não é verdade, não é verdade. Ele ia a uma padaria perto lá do Palácio do Planalto, na Vila Planalto, etc. Isso que ele fazia, tá certo? Agora, ele visitar, ele se solidarizar, meu Deus do céu. Mais de 600 mil mortos no país, milhões de pessoas infectadas. E ele totalmente alheio a isso, totalmente alheio, você entendeu? Então, é fato, é de uma insensibilidade que chega a ser agressiva, a insensibilidade dele, entendeu? Então é isso. Eu acho que, do ponto de vista ideológico, é lógico você olhar, ele prega uma cartilha liberal para a economia, e o PT, a posição do PT dá mais peso ao Estado, etc. Então, tudo bem, isso aí não se discute. O Paulo Guedes é liberal, e os economistas que cercam o Lula, não. São mais intervencionistas na economia. Sem nenhuma dúvida. Quer dizer, para a esquerda, a participação do Estado na economia é muito importante. Não é verdade? A participação do Estado na educação é muito importante. Os liberais não pensam dessa forma, né? Então, aí sim, se a gente vê a posição ideológica de cá e de lá, que são completamente diferentes, e aí o cidadão vai votar a partir daí. Tudo bem, tá certo? Agora, se a gente olha a pauta dos costumes, né, que é esta pauta, quando a gente está falando da participação da mulher na sociedade, da participação do negro, da população indígena, aí realmente não há nem o que pensar, tá certo? Realmente a posição de Bolsonaro, das pessoas que cercam ele, é um negócio retrógrado, obscurantista, reacionário e que leva o país a viver esse estado de tensão, entendeu? E que não é bom para o país, não. É aquela coisa, nós temos um perfil diferente. Algumas pessoas, quando chegam e olham o Brasil hoje, ficam espantadas, né? Poxa vida, o brasileiro era visto na Europa como um povo cordial, sempre foi visto, né? E como uma gente cordial. Nós aqui do Rio de Janeiro, vocês sabem disso, as pessoas chegavam aqui no Rio e se sentiam muito confortáveis e tudo, né? Muito bem acolhidas. E hoje já é uma coisa diferente, né? É uma coisa mais tensa, mais agressiva, quer dizer, a não ser, felizmente, se a gente chegar na Bahia, a Bahia é sempre uma festa. Entendeu? O Nordeste é sensacional. Né? Exatamente. Então, lá ainda a gente ainda sente esse calor humano, entendeu? E que aqui no Sul e no Sudeste a gente está perdendo bastante. Eu olho isso com tristeza. Eu sou carioca e tijucano, entendeu? E nasci aqui no meio de escolas de samba, né? Unidos da Tijuca, Império da Tijuca, Salgueiro, Mangueira, a própria Vila Isabel, que é encostada aqui na Tijuca. Então, eu vivi muito essa coisa acolhedora, né? da nossa cidade, do nosso povo, entendeu? E mesmo no estado do Rio também, ou no antigo estado do Rio, né? Eu vivi minha vida muito tempo em Teresópolis, em Petrópolis e tudo, e viajando sempre pelo estado, Vassouras. E tenho uma paixão, né, pelo Rio de Janeiro, e eu gostaria de ver nosso estado também voltando àqueles tempos em que as pessoas recebiam os outros com um sorriso, tá certo? Com um sorriso, e não apreensivos, né, tensos, né, e de repente até dispostos a
a revidar qualquer agressão e tudo. Então, eu acho que a gente tem tudo ainda para voltar àqueles tempos do... Não, entenda bem, não uma coisa reacionária, dizer que no Brasil nunca houve enfrentamento. Não, houve enfrentamento. Temos Canudos, Contestado, Balaiada, quer dizer, né? Revoltas populares. Temos, sim. A própria Guerra da Independência foi uma guerra cruenta, não é verdade? E com grandes heroínas na Bahia, né? Maria Quitéria e tudo. Então, eu acho que tivemos, sim, momentos cruentos, momentos muito de enfrentamento na nossa história, de muita luta na nossa história, mas o brasileiro e as brasileiras sempre foram cordiais, sempre receberam as pessoas de braços abertos, né? Aquela coisa no Nordeste que a pessoa te recebe na casa, bota toda a comida que tem na mesa, né? Para o visitante, né? E faz parte da nossa cultura. Vamos voltar. Vamos chegar lá, Deus te ouça. É um momento muito complicado, independente de gostar ou não, votar ou não, foi o que você falou. Essa polarização não faz bem para nenhum dos lados, né? Muito menos para nós brasileiros. O meu caro Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, eu quero te pedir licença um minuto, só para a gente fazer um rápido intervalo aqui, a gente voltar, a gente está no rádio também, é o tempo só da propaganda aqui rápida da gente e a gente seguir nessa conversa. Arnaldo, você quer deixar um gancho aí pro... Não, vamos no intervalo. Vamos direto então? Próximo bloco a gente volta a falar com você, tem muitos assuntos, claro, tem um crime que aconteceu aqui na cidade de Italva, minha cidade natal, tem minha família lá até hoje, então a gente vai falar sobre esse crime também, de um jornalista que eu conheci quando criança ainda. Daqui a pouco a gente quer saber da posição da ABI também com relação a esse crime, que não está também solucionado e nem muito menos divulgada a sua linha de investigação, né? Então a gente não pode relacionar alguma coisa, como que eu vou dizer aqui, assim, já definitiva de que é um crime cometido contra... envolvendo a parte profissional da vítima, mas é um jornalista que foi assassinado barbaramente, né? Então a gente quer saber daqui a pouco essa posição também, e claro, vamos voltar a falar ainda mais de política, vamos voltar a falar de outros assuntos também aqui do nosso dia a dia. São 8h19, então nós voltamos em instantes, conversando aqui com o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, passou por grandes veículos, né, de comunicação do Brasil inteiro, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, a Veja e tantas outras revistas e tantos outros órgãos aí de comunicação, e a gente volta a conversar com ele dentro de 2 minutos. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica